Beleza? Tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Então, a gente hoje aqui veio para fazer um bate-papo da continuidade de térmica, né? E a gente precisa compreender algumas coisas durante esse processo do voo. E hoje a gente combinou de falar de alinhamento. O alinhamento é uma coisa assim, é uma coisa assim que quando vocês que já sabem, né? Ok? De repente tem um toque. Só para você ter ideia, às vezes eu faço alguns cursos, mas a maioria dos cursos, quando pago, eu assisto. Quando tem um bizu, a gente chama no militar como bizu, um conteúdo que está me agregando aquele conceito, aquilo que eu quero, eu paro o curso, eu não continuo. Eu só pego aquele conceito, aquele fato, aquele ponto, durante o curso, aquele curso todo, eu estou lá, escutando. Quando existe um ponto que me faz sorrir, e eu paro o curso, eu saio e fico exercitando aquele ponto. Porque hoje em dia as informações estão vindo tão constante. Por exemplo, tem pessoas aqui que vai assistir meu vídeo, aí o cérebro, aí como eu estou falando muito, ele pum, vai para outro. E aí fica assim, o cérebro acaba diminuindo. É um montão de informações incompletas no qual você não consegue. Então, não consegue fazer. Aí você quer outra. Então, nesse caso, eu também sou assim. Então, o que eu tenho feito? Eu vou, escuto o vídeo até o ponto onde que está me agregando. Me agregou, caramba. Vai ser tanta informação depois que eu prefiro sair para estudar aquilo. Por exemplo, uma vez o cara falou assim para mim, uma palavra, ou falou um nome de um cara que tinha ensinado tudo aquilo para ele. Aí falou o nome. Eu parei o vídeo, vi o nome e automaticamente eu já sei que se alguém ensinou ele tudo isso, eu fui lá nesse cara. E lá eu aprendi muita coisa. Então eu aconselho vocês também a fazer isso. Se meu vídeo está cansativo, você pega aquele ponto importante, mas espere o ponto importante. Pegue ele e estude aquele. E hoje a gente vai fazer de alinhamento. Eu poderia fazer um vídeo aqui de térmica, incluir fonte geradora, gatilho, enroscar em térmica, alinhamento, falar de curva polar e um montão de coisa. E o que te interessa é só a curva polar. O que te interessa é um ponto. Então aquilo que é o que te interessa é o que te agrega e beleza. Agora, se você é um cara de mente aberta, você fica até o final, tem que ter um papel para anotar e ali depois você vai procurar a sua evolução. Então o que é alinhamento? A palavra mesmo já fala, né? É uma linha. Quando você sai dessa linha, qual é essa linha? Né? Antes de eu falar como você sai dessa linha. Qual é essa linha? É a linha do vento. A linha do vento, quando o vento sai, né, ele sai de algum lugar e está indo numa direção, ele tem uma linha. Você pensa que são uma linha, outra linha, outra linha. Então todas essas linhas, elas não ficam fazendo curva. Ela tem um caminho. Então todas as bolhas que vão soltar num terreno, que eu já expliquei sobre terreno, e ela solta, ela vai nessa linha. Essa aqui vai para essa linha. E essa aqui. Então são várias linhas. Só que aí o grande lance, né? Aqui, por exemplo, a gente aqui está no Rio de Janeiro. E a gente tem aqui na área do Rio de Janeiro, tem Sampaio Correia, para voo de cross, que dá um cross maneiro. Sampaio Correia, Japeri, Itaguaí, Serrinha e Rio Ural, mais próximo. Quando
você decola e quer ir para a praia, que é de norte, tirando Japeri e Itaguaí, porque de sul eu já subi a Serra das Araras, já pousei em Volta Redonda de sul. Mas aí a gente vai falar de norte, que é para ir para a praia. Então, quando essas pessoas decolam dessas e vai para a praia, é um visual extraordinário. Só que todo mundo ali trabalha num alinhamento. Então, decola da rampa e vai para trás o tempo todo. Isso chega a um ponto que é cansativo. Posei hoje na praia, posei hoje na praia, posei hoje na praia. E aí, o ser humano, ele quer outras coisas. Então, quando eu comecei a participar de campeonato, eu comecei para frente. Para trás já era, toda hora eu decolava e em 45 minutos já chegava na praia. Então, comecei para frente nos campeonatos. O mais difícil é o destino sair para frente, depois para trás. Pode ser. Então, o alinhamento é o seguinte: se o seu destino, né, para você ir para um lugar, ele tem uma linha, então, cara, planeje. Qual é o planejamento? Tudo na vida, se você for a Bangu, eu quero voar, beleza. Igual alguns alunos passaram aqui, você quer voar. Você só quer voar. Mas qual é o seu planejamento? Não, eu só quero voar. Cara, você precisa ir, vou voar, vou ficar até 1000, vou tentar chegar até 1000, vou ir tal lugar e vou voltar. A mente não voa a Bangu, precisa de um planejamento. Vou pegar meu dinheiro, vou receber 20 mil de um parapente, 10 mil, 5 mil, divido o planejamento. Então eu preciso de um planejamento, tudo tem um planejamento. Vou acordar, planejamento de ontem, eu fiz ontem de noite. Vou acordar, vou para a fábrica, vou passar em tal lugar. Quando você faz o planejamento, presta atenção no que eu vou falar. Quando você faz o planejamento de voo e você consegue fazer todo aquele planejamento, o cérebro, ele fala assim, caraca, eu tive resultado. E você, cara, às vezes, vive uma vida e até tem resultado, mas você não enxerga o resultado, porque você não está no papel. Você faz, aí você termina o dia e você fala assim, cara, acho que mais um dia perdido. Não, você precisa de um planejamento. E no voo, ele precisa desse. Na realidade, o cara que não faz planejamento aqui no voo, é porque ele já vem, antes do voo, ele já vem com esse hábito. Isso é um tipo de vida. Você viver já sabendo em planejar. Eu também eu tinha esse problema. Mas no voo, na realidade, o voo que me trouxe isso. Porque quando eu comecei a participar de campeonato, e comecei a conversar com o Frank, Cecel, Vermelho, inclusive encontrei o Vermelho, Preguiça. Eu encontrei o Preguiça agora num campeonato, na Copa Ícaro, né? Se encontramos. Caraca, o cara que me, sabe, ele sem saber, ele me fez chegar aqui onde eu tô. E graças a ele, eu tô aqui. E aí passando agora para vocês. E o Vermelho e o Preguiça, eles me falavam, cara, Aquino, numa linha, segue a linha. E eu não conseguia entender o que é essa linha. Porque estava na rampa, eles não tinham uma caneta, um papel. E aí eu colando com eles todo dia, e aí aprendi a linha. Então, qual que é a linha? A bolha, a gente, entenda bem, a gente aqui não está falando de você enroscar em térmica, porque isso aí já é outro assunto. Eu não estou falando de ficar alto, isso aí é outro assunto. Presta atenção. Eu estou falando de alinhamento. Para você ficar alto até ir à base da nuvem, é um curso, claro que a gente tem um curso CAP que tem tudo isso, mas é uma mentoria para você ficar até alto. Para você enroscar em térmica e chegar no alto, é um outro processo. Então, são vários pontos que você, no conjunto, acaba fazendo uma tirada. Então, eu estou falando de alinhamento. E aí você pode estar no lift também e ver
e testar esse alinhamento. Vou falar até sobre lift para vocês terem ideia. Vocês estão decolando e vocês precisam ver a direção do vento. A direção do vento não é normalmente aquela da rampa. Vamos supor que a rampa ela tenha uma curva assim, ó, e a biruta tá de frente, mas na realidade não tá de frente. O vento tá meio través, mas como essa rampa é côncava, ela acaba juntando o vento lateral e acaba fazendo com que, mas o vento não tá de frente, ele tá um pouco lateral, ou para cá ou para cá. E isso você precisa entender do alinhamento. Às vezes está na rampa e a biruta está de frente, mas não está de frente. É aquele local. Mais acima ou afastado tem uma direção do vento. Talvez aquela biruta esteja de frente porque tem um vale, um côncavo, um relevo junto com outro, um venturi, fazendo com que tua rampa fique de frente, mas não está de frente. Está de lado. Então, o primeiro passo é você olhar para as nuvens e ver a linha que essa nuvem está fazendo. Inclusive, caminho de nuvem, Coda Street, eles são baseados nessa linha. Nenhuma caminho de nuvem vai fazer ao contrário. Ela sempre vai fazer na linha do vento. Espera aí. Então, vocês têm que entender isso. E aí, como que vocês têm que fazer? Observar a nuvem. E aí chega no inverno, né? Isso aqui vai ser agora no verão, tá todo mundo tendo nuvens e tal, beleza. Mas chega a época que não tem nuvens. E você precisa saber o alinhamento. Então você vai precisar ver a deriva do urubu. Tem que chegar cedo na rampa, ver a deriva do urubu. Pô, a deriva tá aqui, ó. Tá aqui meio em diagonal. Mas a biruta tá aqui de frente. Então você precisa, para você entender alinhamento, você precisa ter uma visão no agora, no momento teu, ali onde você está, e uma visão mais longa. Essa visão mais longa, deixa eu botar para cá, essa visão mais longa, ela faz com que você precise do olho, teu olho. E se você não tiver um olho de águia, você não vai conseguir enxergar o longe e não vai conseguir entender o alinhamento, porque você vai precisar de informação. Aí você não consegue ver um urubu enroscando na deriva. Então, aí a gente, no nosso curso CAP, a gente tem um setor lá dentro do olho de águia. E eu vou dar um bizu aqui rapidinho, porque da outra vez eu falei, alguém comentou aqui, queria um exercício, eu vou dar um só, rapidinho. Uma palhinha do olho de águia para a tua visão ficar mais longe. Você, é rapidinho, tá? Para me continuar, porque, cara, não adianta eu falar de urubu, de você ter visão longa e você não está enxergando. Você precisa enxergar bem. Os nossos olhos, ele é feito de músculo. E como a gente não usa muito, tá no telefone e não pisca muito, ele acaba ficando cansado. Então, eu tenho que falar. Apareceu uma pessoa aqui chamada Grande Suzy. Não é pequena Suzy, nem média Suzy, nem Suzy. É grande. É uma esposa do meu amigo Perrota e ela está aqui junto com a gente. Mas vamos lá, olho de águia, para você poder ver a térmica que está lá embaixo. Então você vai ter que tampar um dos olhos, procurar saber. Ou você vai entender que você precisa do foco. O olho, ele não está trabalhando, então você precisa ter que ele venha para o centro. Então você vai pegar a ponta do teu dedo qualquer hora, de qualquer momento, e vai fazer assim, ó, e ficar vesgo mesmo, e olhar para a ponta, porque os músculos dos seus olhos, ele às vezes fica cansado, e você precisa exercitar esse músculo. Então você vai vir para cá e vai ficar pisca várias vezes e vai longe. Volta para cá, conta até 5 e tenta olhar teu dedo, né? Se for o caso, vem com os dois, ó. Vai ficar com os dois aqui, pisca e olha e tira um pouquinho para não cansar. Isso, se você fazer 3 ou 4 minutos,
E você tem que ter uma referência que é a mão aqui, ó. Você vai botar a mão, mais ou menos uns palmos assim, e vai ficar olhando aqui, ó. E piscar e olhar para lá. Piscar 5 minutos e olhar. Você vai ver que tua palma da mão vai ficar grande, cara. É maneiro. E isso é uma pessoa que está na internet que ensina. E como as pessoas não acreditam, eu boto no curso porque eu comentei para vocês que eu usava óculos. Eu voava, tá? E, cara, é muito horrível a térmica balançando em óculos. E bota. Às vezes eu tava tão... Sabe aquelas bolhas que, né, aquela térmica desagradável, mas que tá te levando para cima, cara. Sabe? O que eu quero dizer para você é que é desagradável e tá te levando para cima. Não sei se vocês conseguem entender essa frase. Tá desagradável, mas tá te levando pro alto. Então o que eu quero dizer para você é que tem momentos da nossa vida que tem alguns amigos, alguns inimigos, algumas circunstâncias que tá desagradável, mas ela que tá te levando para cima. E você acaba reclamando e sai da bolha, ou sai do amigo da circunstância. Então presta atenção, tudo que é incômodo tá te levando para cima. E aí você não enxerga, beleza? Eu me lembro dessa térmica que estava muito ruim, puta. E eu queria sair, mas queria sair por uma outra bolha mais tranquila, porque tem outra bolha mais tranquila. E o meu óculos, ele estava me incomodando. Eu fiz assim, para ele cair ali no porta-instrumento e, sabe, ele ficou aqui. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o óculos aqui, ele não te para. A térmica não te para. Você precisa saber a sua identidade. Quem eu sou? Sou filho de um criador. Sou imagem e semelhança. E ele ainda falou assim, ó, conquiste o céu e a terra. E o mar mandou conquistar tudo. E a gente está fazendo isso, beleza? Mas para conquistar a gente precisa aprender. Então vamos voltar aqui. Então a bolha, ela acaba, quando sai, ela tem esse deslocamento. Então quando você vai para a praia, e você pega essa bolha e nessa deriva, de acordo com o vento, vai para a base e segue essa linha, nessa mesma linha, provavelmente tem outra bolha. Tem outra bolha. E como que você pode fazer isso? Na aula anterior. Você sai, você já enrosca, se lembra que eu falei? Você enrosca, tá subindo vamos supor, um morro de 200 metros, decola, entra na bolha, né? Começa a subir, enroscando, e aí a visão começa a ficar melhor. E aí nessa hora você vai na aula anterior e você procura os terrenos, ou, claro, mais completo, fazendo o curso. Porque a gente dá um mapa, a gente, nessa mentoria do curso CAP, a gente pega o mapa geográfico, a gente estuda, ó, aqui vai ter bolha, aqui não vai ter bolha. Qual é o caminho que você quer? Eu quero chegar na praia, então você vai passar por esses pontos. Se você sair desse ponto e chegar na linha, chegar nesse ponto e não tiver a térmica, espera que ela vai soltar. Se for o caso, faz a cesariana da térmica, como eu expliquei. E continua na linha, você vai chegar na praia. Só que aí o que acontece? A primeira vez você vai pegar, e na segunda vez, ó, o tempo que você vai levar, porque hoje em dia os aparelhos estão marcando a hora que você pegou aquela bolha. Então, no outro dia, se o vento estiver do mesmo jeito, na mesma condição, você só segue o plano anterior. Não tem erro para isso. O cara de lift, o cara está no lift, para lá e para cá, acha a linha do vento, que não é a linha, às vezes, da rampa, e sai. Para você ver. Para você ter ideia, lá na Suíça eles me explicaram o seguinte: quando você sai de uma bolha na linha do vento, no alinhamento, o teu parapente ele quase não desce. Mas se você sair um pouco diagonal, aí eu vou te explicar agora. Quando você sai dessa linha para essa linha em diagonal, agora eu vou fazer... Isso aqui é uma visão de cima. Vou agora te mostrar uma visão de lado. A bolha chega na nuvem aqui, ó. Né? Ela deriva, outra nuvem aqui derivando. Elas estão assim, ó. Assim.
Só que é o seguinte, vocês sabem que tudo que sobe desce. Então aqui no meio tem as descendentes das duas bolhas, das duas nuvens. Então o que eu quero dizer, quando você sai daqui para cá, você sai em um pouco diagonal, o que você vai encontrar? As descendentes. Então, você botou um pouquinho, um ângulo, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, você pode sair bem e daqui a pouco começar a afundar. Então, se você está afundando muito, presta atenção, o parapente, isso aí é uma outra aula. No caso, é a aula da curva polar. Se lembra que o parapente ele sempre está voando descendo. Se ele não tem ar, não tem térmica, não tem efeito nenhum, na parte da manhã, lá na Suíça, quando a gente decola, a gente vê o planeio. Quando vê o planeio, toda vela ela tem 1.1 a 1.2 de planeio. Ok? Ela está descendo sempre. 1.1, 1.2 de taxa de queda. Se na hora que você saiu, presta atenção agora, se na hora que você saiu da bolha, tá no lift, quer afastar para ir atrás de uma térmica, mas não quer perder muito. Então, se você entrar nessa linha, dá uma travadinha e sai. Se o vário ficar batendo 1.1, 1.2, você está no alinhamento. Mantenha ali. 1.1, 1.2, está no anormal, não está nas descendentes. Se por acaso você saiu e começou a dar mais de 1.1, 1.3, 1.4, você está em diagonal. Aí você já saiu daqui para cá e aqui daqui dessa linha para cá, dessa linha, tem as descendentes. E aí você vai descer, afundar. E se você continuar achando que a térmica está na frente, ela vai estar na frente, mas ela está do outro lado dessa descendente. E você pode nem chegar do outro lado. Eu vou contar rapidinho uma história aqui desse alinhamento. Mas deixa eu terminar aqui. Esse elemento você precisa da linha. Então você já entendeu. Se você saiu para frente, no lift, para buscar uma térmica, ou no morro, ou para trás, está na linha, se o seu vário ele estiver marcando 1.1, 1.2, você está na linha. E aí a única coisa que você tem que fazer é ir na direção de um outro terreno que vai gerar uma fonte geradora, no qual vai fazer você subir de novo. E nessa hora, você sempre tem que manter o pé no acelerador. Porque caso você erre essa saída, você acelera, você puxa um pouquinho para a esquerda ou para a direita, aí vai depender de você, e você acelera para você sair dessa descendente o mais rápido possível, para você voltar para a linha. Agora vamos lá, aí alguém me pergunta assim, Aquino, poxa, mas eu não quero ir para a praia. Eu quero ir para um lugar que não está na mesma linha. Aí a gente chama de transição. A transição é a passagem de uma linha para outra, que geralmente a gente faz muito em campeonato. E como faz essa passagem? Essa passagem ela se faz em diagonal de cauda. Como assim? Por exemplo, eu estou indo para cá, meu voo é para cá, para cá. Deixa eu virar para cá. O meu voo é para cá. Então eu peguei essa bolha, estou indo para frente. Mas eu quero vir para cá, ó. Eu quero chegar aqui. Deixa eu botar no outro papel para não ficar muito bolado. Sai da rampa, estou numa linha do vento. As bolhas estão saindo e nessa linha, ó. Beleza? As bolhas. Aí decolei, estou aqui. Mas o meu ponto é mais para cá. Eu quero vir mais para cá. Então, vai ter outras linhas aqui, ó. Outras bolhas aqui nessa linha. Mas eu quero vir para cá. Se você, na hora de sair dessa linha para vir para cá, você vai pegar essas descendentes.
nessas descendentes aqui, ó, para cá, no meio, e vai afundar. A única maneira de você passar nessa linha para cá é você ir para frente. Depois que você estiver para frente, você ir de cauda. O vento tá para cá, tá? A gente está indo contra vento. Estou voando contra vento. Então, o vento tá para cá. É você chegar num ponto e ir de cauda para essa outra linha. Mas ir de cauda e ir acelerado. Você passa por esse buraco o mais rápido possível. Depois que você passa por esse buraco o mais rápido possível, você chega nessa linha e aí você volta a passar. E aí, mas você quer ir para essa linha. A mesma coisa, vai lá para frente e vai de cauda para cá e volta a ficar na mesma linha. Não é reto, pessoal. Nada é reto. Tudo é complicado, mas você vai ficar bom pra caraca. Quando você começar a fazer isso, passar de transição, de alinhamento de um pro outro, você vai para onde você quiser no voo, né? Eu vou contar uma história que aconteceu com o Frank, um campeonato mundial em Portugal. Vocês agora entenderam. E o que aconteceu? O Frank estava na frente do segundo colocado, que era um suíço. Nesse dia, o Frank, ele estava a pontuação o tempo todo em primeiro, mas no campeonato Portugal, ele ficou em segundo. O que aconteceu? Deixa eu virar um pouquinho para cá. Ele estava na linha. E ele sabe disso. O suíço sabe disso. Todo mundo sabe disso. Ele está na linha. Mas a prova era aqui, ó. A prova era aqui, ó. A chegada da prova era aqui. E ele estava nessa linha. Porque as condições termais estavam melhor nessa linha. Aí o Frank, ele quando chegou aqui, os olhos dele, a visão dele, enxergou assim, ó, mais ou menos enxergou o gol. Caramba, o gol. Mas ele sabe que se ele passasse para direto pro gol, ele ia afundar. Mas ele olha para trás. Quando ele olha para trás, ele vê o suíço metendo o pé atrás dele. Aí, o que ele fez? Ele pensou, eu posso ir lá na frente e vir de cauda. Tá vendo? Ir lá na frente e vir de cauda. Mas ele não fez. Ele pensou que o tempo que ele fosse lá, o suíço ia meter o pé direto para esse ângulo daqui, de baixo. E ele foi direto, e foi só afundando. O que o suíço fez? Foi lá na frente e veio de cauda. Bateu a prova. Então, casos assim, né, quando a gente faz curso com esses caras e abre a mente, e quando você está aqui, a gente conversa, a gente tem essa abertura da mente. Isso, o nome disso, cara, são estratégias. Isso eu vou falar na última. Na última nossa aula eu vou falar sobre estratégia. Beleza? E uma coisa assim, quem não entendeu, me dá um toque. E quem entendeu e quer mais alguma coisa, e quer fazer um curso do CAP para aprender mais, ficar acima de 1000, quer ir mais longe, quer viver extraordinariamente bem, sabe? Poder chegar na rampa, saber a hora de decolar, já enroscar, ir para a base da nuvem e fazer seu voo, que é assim que Deus te deu, essa sabedoria. Agora, você pode ficar na tentativas e erros, que isso também é um plano, sabe? E todo dia ir lá gastar, subir a rampa e tentar, nada errado contra isso. Você pode desligar esse negócio aqui e, não, aqui não está falando besteira, e voar o seu voo e vai aprendendo por normal. Ou ficar escutando um pouquinho de cada um, como fosse aquele, sabe, o quebra-cabeça, que a gente bota um montão de pedacinho. Nada errado também, a demora. Ou você vai pegar a coisa completa, uma mentoria, onde a gente tem um mapa, a gente tem um processo. Beleza. Mas uma coisa assim,
Eu não vim aqui para vender, eu só estou comentando aqui para vocês. O que eu quero para vocês é o seguinte, que vocês peguem esse conteúdo junto e também transborde. Porque um dos fatores de você ter crescimento nesse voo que eu acabei de falar, de você ir para onde quiser, é que quando um amigo teu, ele parar para te perguntar e você ensinar tudo que eu estou te ensinando, o cérebro, ele é muito extraordinário. Quando ele ouve você falar toda hora sobre aquilo para alguém, ensinando, não escondendo o jogo, quando você fala várias vezes, ele escuta também você falando e ele confirma. E cada vez que você fala, mais você fica melhor. Então, se você transbordar ou não quero transbordar, mas quero ser canal. O que é canal? Pega esse vídeo aqui, tem uma setinha aqui, ó, e mande para os seus amigos esse vídeo. Cara, escuta essa parada aí. Pô, aqui eu ensinei alinhamento, falei um pouco de visão, né, olho de águia, falei da abertura da mente. Se você transbordar e você também não quer fazer transbordo, mas você pode ser canal de bênção para outra pessoa, beleza? Uma outra coisa assim para a gente finalizar é, quem assistiu essa live, vai um dia jogar reserva ou não. E eu quero, por exemplo, uma dobragem de reserva hoje, daquela dobragem que abre 3 segundos, né? Não essas normais, nada errado com a normal, mas essa de 3 segundos é a de 3 segundos, né? Então a gente faz aqui por R$100. E quem estiver assistindo esse vídeo, eu libero por R$50 para poder vocês ajudar aí nessa sua jornada. Porque parece não, mas a gente precisa do reserva. E o reserva é outra coisa, cara. Reserva, se vocês tiverem ideia que ninguém fala de reserva, reserva depois que tem um colapso, é um processo, não é só pegar o reserva e jogar. Mas para finalizar, eu estou indo para Copa Ícaro, não é para Copa Ícaro não, mas eu vou fazer uma viagem na Europa, independente da Copa Ícaro, porque a Copa Ícaro, no dia lá, tudo para, a rampa para, e a gente fica sem voar. Então, eu estou convidando o pessoal para ficar 15 dias comigo em setembro, né, que é uma época que escurece mais tarde. As térmicas vão até os 3.000 tranquilamente. E se você desistir, eu vou estar lá. Eu boto de volta você eu pego o carro. Se você me recalar, cara, eu pego o carro de novo. Não, mas já tá. Não, vão subir. A gente sobe rapidinho. Pô, até 8 horas da noite você vai bater os 2.000, 3.000 numa boa. Se for o caso, pego o rádio e meto bronca para ajudar você a ter uma visão extraordinária. Não dá para vir de lá sem, né? Só se a condição estiver muito fraca. Mas normalmente a gente consegue. Então convido vocês. Se está com dificuldade de falar que não pode ir lá, e se eu falar para você, qualquer piloto que está aqui, que já comprou seus equipamentos, que já gastou mais de 7, 8 mil em equipamento, você consegue sim ir lá. Talvez você não enxergue, sabe, como a escama, sabe, as térmicas estão tudo ali, ó, e a gente não consegue ver. Isso é uma escama que a gente tem das térmicas. E você também tem uma escama que a gente chama de crenças limitantes. Você acredita que não pode, você quer, conscientemente você quer, mas você tem uma crença que te limita. E aí isso, rapaz, hoje existe recursos para tirar essa limitação do seu cérebro para você ir ter uma jornada extraordinária, beleza? Então, eu convido vocês para essa viagem maneira. Quem tiver interessado, me dá um toque. Um abraço e Deus abençoe a todos. E não esqueça, antigamente, quando alguém me falava que eu era filho do Criador, você, eu sou filho do Criador. Não, verdadeiramente, você é imagem e semelhança dele. Se você é imagem e semelhança dele, e ele criou a terra, que era sem forma e vazia, nessa coisa extraordinária, você também, quando tiver difícil,
você pede a Ele ajuda para você criar uma coisa extraordinária na sua vida. Você pode, você consegue. Eu estou dizendo para você, já está liberado. E vai à frente. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe a todos.